Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro do tema Uma Igreja em Reforma e nós começamos esses estudos no mês passado falando a respeito dos 5 solas, né, daqueles lemas que a Reforma Protestante levantou, né? Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Quando nós falamos sobre eles, nós destacamos que esses temas eles são relevantes para a nossa vida hoje, porque eles falam a respeito das implicações práticas da nossa vida. Não são apenas temas teológicos, abstratos, mas existe um impacto direto na forma como nós cremos nessas coisas e na forma como nós vivemos. Então, se nós somos salvos mediante a fé, e pela graça de Deus, através de Cristo, nós vamos viver nesse mundo com uma perspectiva diferente daquela que algumas pessoas vivem achando que dependem de si mesmos para viver e para serem salvos. Depois nós falamos sobre outros temas importantes, como o sacerdócio universal dos crentes, a soberania de Deus, a providência de Deus. E hoje a gente vai terminar esses estudos falando sobre a perseverança dos santos. Essa doutrina da perseverança dos santos, ela nos ensina que Deus começou uma obra na nossa vida, uma obra que tem alguns aspectos que já estão definitivamente completos, como, por exemplo, a nossa salvação. Nós já somos salvos, nós não temos o risco de perder essa salvação. Mas, por outro lado, vai dizer que há um processo acontecendo em nós, e esse processo ele é um processo de amplitude de entendimento, ele é um processo que vai potencializar as nossas boas obras, e ele também vai amadurecer o nosso caráter. Então isso significa que à medida que nós vivemos com Deus nesse mundo, nós vamos sendo transformados. E a perseverança dos santos, ela tem, na minha maneira de ver, 2 perspectivas que são importantes, por isso eu já destaco logo no início aqui. A primeira é que a gente reconheça que Deus é quem está fazendo esse processo em nós. Então, Deus ele tem um interesse, ele tem um plano, ele tem um empenho, ele tem o comprometimento de que a nossa vida seja para a glória dele, à medida ou na estatura do seu Filho, que é Jesus Cristo. Então ele mesmo faz esse processo em nós. Sozinhos nós não teríamos de onde encontrar sabedoria, força, prudência, diligência para viver uma vida como Deus determina. Por outro lado, nós estamos envolvidos em um processo de negação de nós mesmos, de tomar a cruz de Cristo e de seguir a Ele. Isso significa que nós temos uma atitude prática a ser feita enquanto Deus age na nossa vida, nos dando sabedoria e discernimento. Isso implica, por exemplo, em que nós vamos ter que muitas vezes fugir de ambientes que podem trazer tentações para a nossa vida, fugir de situações, encerrar relacionamentos, de repente até trocar de função na empresa que nós estamos ou a missão que nós temos na igreja, para que tudo isso que pode nos levar a fazer o mal, a produzir o mal, seja afastado de nós. Então existe um empenho da nossa parte, enquanto que Deus também age. É claro que a sabedoria que nós temos para discernir aquilo que faz mal a nós já vem de Deus, mas nós não devemos esperar que todas as vezes Deus, de uma forma miraculosa, vai nos livrar das tentações. Muitas vezes nós vamos ter que tomar a decisão de fato sair da onde nós estamos, fechar os nossos olhos, quem sabe até interromper uma conversa para que nós não venhamos a cair em pecados. Então, a perseverança dos santos nos ensina que nós estamos num processo de santificação, num processo em direção a ser igual a Cristo, e que nesse processo Deus ele é o agente que nos
proporciona, né, que nos leva adiante, e por outro lado nós somos garantidos, nós temos a garantia de que aquilo que Ele nos prometeu através de Cristo Jesus vai ser cumprido. Então nós seremos salvos, mas nós também temos a possibilidade de experimentar e de servir a Deus nessa terra, fazendo aquilo que é agradável a Ele. Nós vamos dar uma olhada nisso a partir do texto de Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 11. Esse é um texto que está na nossa confissão de fé como um texto indicado para o nosso estudo da doutrina da perseverança dos santos. Então, é Filipenses, capítulo 1, versos de 3 a 11. Diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Bom, irmãos, esse texto é uma carta que Paulo escreve à igreja dos Filipenses. No momento em que Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma, e a igreja dos Filipenses foi uma igreja que o próprio apóstolo Paulo iniciou. Ali, chegando em Éfeso, ele vai pregar para um grupo de mulheres, e ali nós temos Lídia, que se converte, e com ela sua família. Lídia parece ser uma pessoa muito importante na cidade, era vendedora, era uma comerciante, e quando ela é tocada pelo Evangelho, a sua família também se aproxima do Evangelho. Depois, na mesma cidade, nós temos o apóstolo Paulo sendo o instrumento de Deus para libertar uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. Quando ele faz essa libertação, causa um tumulto, porque as pessoas ganhavam dinheiro com a condição que aquela moça se encontrava, e Paulo acaba sendo preso com Silas, e naquele momento da prisão eles louvam a Deus, e acontece ali um milagre, as portas, as cadeias são abertas, né? As algemas são abertas, e o carcereiro pretende cometer suicídio para não sofrer punições por perder algum preso, e Paulo então fala com ele, e ele e a família dele, do carcereiro, também vêm a crer em Jesus. Então é um impacto, né, do Evangelho inicialmente na cidade de Filipos, que causou mudanças, causou transformações. Certamente isso se tornou muito conhecido, e nós temos o relato dessas pessoas que se converteram nesse primeiro momento. A igreja dos Filipenses então passa a ser uma igreja parceira de Paulo. Essa carta ela tem um sentido de agradecimento, porque eles ajudavam financeiramente o apóstolo Paulo. Ele diz que eles faziam isso de uma forma genuína, de uma forma honesta, de uma forma sincera. Então eram realmente pessoas que haviam entendido, compreendido o ministério do apóstolo Paulo e estavam colaborando com ele. Paulo então escreve, e como ele sempre faz na primeira parte da carta, ele relata aquilo que é a sua preocupação e as suas orações com relação àqueles irmãos. E ele então faz essas afirmações que nós lemos, né? E aqui eu tenho 3 lições para que a gente reflita, para que a gente aplique na nossa vida com relação à perseverança dos santos. A primeira delas é que a salvação ela traz evidências concretas da nossa participação nas coisas de Deus. Se você observar versos 3 a 5, Paulo fala a respeito da alegria que ele sente, das lembranças que ele tinha com esses irmãos, porque eles cooperavam
com ele no Evangelho, né? Basta a gente lembrar que o apóstolo Paulo estava preso e isso poderia trazer diversas dúvidas a respeito dele, né? Se os filipenses fossem daquelas pessoas que pensam que onde há fumaça há fogo, certamente eles não iam trazer nenhum empenho, nenhuma participação naquilo que o apóstolo Paulo fazia. Mas eles haviam visto essas características naquele homem e eles haviam também experimentado essas coisas. E pelo que nós sabemos, não foi essa a única vez que a igreja colaborou financeiramente com o apóstolo Paulo, mas era uma constante na vida deles. É claro, irmãos, que não é só a questão de colaborar financeiramente que comprova que eles tinham evidências da salvação, mas o aspecto de que eles estavam engajados na obra de evangelização, isso sim começa a demonstrar esse interesse. Eu sei que hoje nós temos igrejas que investem na obra missionária, investem financeiramente, muito para que não tenham que colocar a mão na massa. Não era essa a condição aqui. Esses irmãos aqui, eles estavam se colocando em risco. A gente precisa lembrar que os cristãos não eram bem vistos na sociedade naquele primeiro momento. Sofriam perseguições, sofriam repressões ali do Estado e também dos outros grupos religiosos. Mas eles não apenas colaboravam, como eles também se colocavam como cooperadores do Evangelho, né? Então é necessário que a gente tenha uma convicção muito profunda do que o Evangelho é para nos colocar em risco nesse sentido. E esses irmãos aqui estavam fazendo isso e eles inclusive enviavam irmãos da igreja, no caso aqui um deles é Epafrodito, para que estivesse com Paulo, para que acompanhasse, para que experimentasse junto com ele aquilo que era necessário, né? E o apóstolo Paulo ele vai continuar depois no verso 7 e 8 falando a respeito disso, né? Dizendo, por exemplo, no finalzinho aí do verso 8, que ele diz assim: seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E aí nós temos mais uma vez essa afirmação do apóstolo Paulo de que aquelas pessoas, e aí a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo, nessa altura da vida dele, também já era um homem muito maduro, e ele reconhece naqueles irmãos essas características, de que eles eram, de fato, pessoas que foram salvas por Deus através de Jesus Cristo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que aqueles que vão perseverar, aqueles que não vão desistir, aqueles que não vão ficar pelo caminho, são pessoas que de fato foram salvos por Deus e que têm essas evidências. Se nós não temos evidências da nossa salvação, nós devemos repensar, ainda que a gente seja membro da igreja, ainda que tenha uma família que pertenceu à igreja, ainda que em algum momento da nossa história a gente tenha sentido um constrangimento, vou chamar assim, ou um desejo de buscar a Deus, mas se nós hoje não estamos produzindo frutos que mostrem a nossa salvação, há a chance para que a gente questione. Se nós estamos sempre sendo vencidos pelo pecado, se nós estamos sempre abatidos na nossa caminhada cristã, nós precisamos entender que Deus ele não prometeu que não teríamos lutas, mas ele prometeu que nós iríamos superar essas coisas e prosseguir. Se nós estamos ficando pelo caminho, se nós estamos perdendo a fé, se nós estamos ficando desanimados com as coisas da nossa vida particular com Deus e também daquilo que implica ser igreja, né? Como membros uns dos outros, como comunidade dos santos, nós precisamos repensar se de fato nós estamos seguros mesmo na nossa salvação. Eu não quero aqui colocar dúvidas na cabeça de ninguém, para que você fique preocupado e questionando. Eu preciso dizer para você que, como pessoas que são salvas por Jesus Cristo, nós enfrentaremos lutas, nós teremos tentações, mas quando nós
não conseguimos discernir as coisas, quando nós acabamos sendo pisoteados numa vida de pecado, não conseguimos romper com hábitos pecaminosos, não conseguimos testemunhar positivamente a respeito de Cristo, aí nós precisamos questionar se nós estamos caminhando ou não. Nós não estamos falando aqui sobre resultados, né? A gente precisa lembrar que houve pessoas na Bíblia que foram fiéis, foram de fato testemunhas de Jesus, mas que não trouxeram frutos no sentido de muitas conversões, no sentido de fazer multidões irem a Jesus Cristo, né? Mas essas pessoas foram fiéis, então esse é um critério que a gente precisa adotar. A segunda coisa que a gente precisa pensar com relação à perseverança dos santos é que é Deus quem nos faz perseverar, né? O versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a obra e ele vai completar. Então, a obra da salvação, ela é um conjunto de mudanças que vão acontecendo na nossa vida, desde o primeiro arrependimento, aquele que nós chamamos em teologia de arrependimento para a vida, e segue em muitas transformações do nosso dia a dia. Porque quando o nosso coração é tomado, é entregue, é rendido a Cristo, nós experimentamos uma mudança radical de vida. Então a nossa direção, as nossas prioridades, a maneira como nós pensamos as coisas, elas mudam, né? Para algumas pessoas isso tem um impacto maior, para outras um impacto aparentemente menor. Mas mesmo assim é um impacto que muda a maneira como nós vivemos. É claro, se você, graças a Deus, viveu uma vida sempre preservada de pecados graves, enfim, de coisas que poderiam colocar a sua vida em risco, graças a Deus por isso. É provável que se você não tinha nenhum vício, não tinha nenhum hábito desse tipo, a sua conversão não te trouxe uma mudança radical fisicamente ou do ambiente que você vivia, mas certamente no coração aconteceu uma mudança, né? Então a gente precisa entender que dessa mudança inicial, outras menores vão acontecer no dia a dia. Então é possível que a gente tenha que mudar o nosso jeito de falar com as pessoas, é possível que a gente mude a nossa forma de olhar para as pessoas, é possível que a gente reconheça que a gente é racista, é possível que a gente reconheça que a gente é preconceituoso, que a gente é tantas coisas, e à medida que nós vamos tomando consciência pela graça de Deus dessas coisas, nós vamos nos arrependendo delas, buscando em Deus o caminho para que a gente seja transformado. Se é necessário, a coragem para pedir perdão para aqueles que nós ofendemos, e aí nós vamos tomando novos caminhos, nós vamos seguindo caminhos diferentes daquele que a gente inicialmente deu sentido, né? Mas quem faz isso é o próprio Deus. Então, ainda que, como eu disse no início da mensagem, eu tenha que sair de determinados lugares, não assistir determinados programas de televisão, não assumir determinados postos de liderança, fugir de determinados ambientes, ainda que eu tenha que fazer isso, quem está me dando a sabedoria para discernir essas coisas é o próprio Deus, porque antes eu não achava que era problema, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você for em qualquer boteco e perguntar para as pessoas que estão ali se alguém tem problema com bebida, provavelmente ninguém vai levantar a mão. Eles não percebem que eles têm uma dificuldade com isso. E, inclusive, o pecado nos dá uma sensação de que nós temos o controle, né? Então, para qualquer um deles que você perguntar, você pode parar de beber a hora que você quiser? A pessoa vai responder, claro, eu tenho controle absoluto disso, né? Da mesma forma que o fofoqueiro vai dizer a mesma coisa, que o idólatra vai dizer a mesma coisa, que o viciado em tantas coisas que podem existir vai dizer a mesma coisa. Do mesmo jeito que o ganancioso, né? O ganancioso diz que é só a próxima conquista, depois ele para.
o invejoso. Então a gente precisa entender que Deus é quem vai nos dando luz para que a nossa vida seja transformada e essa transformação vá glorificando o nome de Deus. Por fim, uma última reflexão que a gente precisa fazer com relação à perseverança dos santos é que Paulo, mesmo sabendo que é Deus quem conduz as coisas, ele ora para que essas pessoas cheguem a esse entendimento. E a gente precisa fazer isso pela nossa vida e pela vida daqueles que estão próximos a nós. Veja só o que diz o verso 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então olha só o que Paulo pede. Pede para que o amor deles aumente. E é interessante a gente pensar que o próprio apóstolo Paulo diz em outra carta, que é a carta aos Coríntios, que no fim dos tempos a esperança vai ser completada, a fé pode ser guardada, mas o amor permanece. Ele diz que o amor é das três virtudes, o amor é o maior, porque o amor a gente vai desfrutar no céu. Então, olha só o que o apóstolo Paulo pede para Deus fazer com essa igreja. Já que eles são salvos, já que o Senhor sustenta eles, que foram os 2 primeiros pontos, então manifeste na vida deles esse amor. Faça com que eles tenham maior capacidade de amar uns aos outros, de amar ao Senhor, que eles possam expandir o amor e intensificar o amor. Então, que eles possam amar mais pessoas, mas aquelas que eles já amam, que seja mais intenso, que seja mais profundo, que traga relacionamentos mais abençoados, mais abençoadores. Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Ele também pede para que o discernimento deles seja aumentado, ou seja, para que eles tenham uma compreensão maior, mais ampla, mais profunda dos mistérios de Deus, dos caminhos de Deus, de como Deus faz as coisas nesse mundo, que nós, aplicando para a nossa vida, que nós tenhamos, ao orar para que Deus faça isso na nossa vida também, para que nós tenhamos uma sensibilidade maior para entender o tempo de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco. Todos nós estamos sendo preservados, todos nós estamos sendo conduzidos em direção àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem um ritmo, cada um de nós tem uma passada, e isso significa que a gente tem que ter paciência uns com os outros, tem que ter discernimento uns com os outros, tem que corrigir em amor, tem que fazer as coisas promovendo a esperança uns nos outros. Então o apóstolo Paulo tem convicção de que eles eram salvos. Pela experiência dele, ele já tinha conhecido muita gente que era falso crente, e esses aqui ele está dizendo, não, vocês são crentes mesmo, vocês são verdadeiros, vocês têm evidências. Depois ele diz, olha, eu tenho certeza que Deus que começou vai terminar. Fiquem tranquilos com relação a isso. E depois ele faz uma oração dizendo, Deus, manifeste essas características que são vitais na vida do teu povo. O amor, o discernimento, a compaixão, a perspectiva de fazer as coisas pelo Senhor. É dessa forma que o apóstolo Paulo explica para esses irmãos o que significa ser perseverante na fé. Então, irmãos, que nós possamos olhar para a nossa vida hoje, para a nossa igreja, procurando as marcas de que nós realmente somos do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essas marcas. Não marcas que podem ser fabricadas, mas marcas genuínas de que nós de fato temos o nosso coração obediente ao Senhor. Que nós procuremos aprender e a descansar de que Deus é quem está fazendo a obra em nós. Não é o pastor, não é a liderança da igreja, ainda que Deus possa usar todas essas pessoas e usa muitas vezes para o nosso crescimento, mas não é só isso. Deus é quem está fazendo isso em nós. E por fim, que nós tenhamos a disposição de orar para que Deus manifeste em nós
características, traços de caráter que são mais profundos, que são mais evidentes de que Jesus de fato é o nosso Senhor. À medida que a gente caminha com essas 3 perspectivas, nós vamos tendo paz no nosso coração para o nosso dia a dia, para as nossas lutas, e nós vamos enfrentando também as nossas lutas com uma perspectiva nova. Não sou eu quem luto, não sou eu quem caminho sozinho, mas Deus caminha por mim e Deus caminha comigo, e isso nos dá muito ânimo e muita alegria. Então que Deus te abençoe, que você continue orando por nós, pela nossa igreja, e nesse final aqui, que nós estamos terminando de falar de uma igreja em reforma, eu espero que você tenha compreendido que para fazer essa reforma acontecer, todos nós precisamos estar engajados. Que Deus te abençoe e até a próxima.